A liberdade religiosa é um direito humano fundamental. Ainda assim, ao redor do mundo, milhões de cristãos são negados desta liberdade e são ativamente perseguidos por causa de sua fé. Confira agora os 5 países que, conforme a lista mundial da perseguição, são os mais perigosos do mundo para ser cristão. Posição de número 5, Paquistão. O único país da lista com pontuação máxima para a violência. Muitos cristãos se escondem ou fogem para outros países. Posição 4, Sudão. O Islã está profundamente enraizado na sociedade sudanesa. A liberdade religiosa não é mantida na prática. O governo já fechou diversas igrejas. Posição de número 3, Somália. Há 25 anos na lista, vemos apenas algumas centenas de cristãos no país. Quando descobertos, cristãos são expostos como um perigo para a nação. Posição 2, Afeganistão. Oficialmente, não há cristãos no país. A cultura está consolidada nas tradições familiares e tribais. Se tornar cristão é visto como traição. Posição de número 1, Coreia do Norte. Alvo das mais recentes notícias globais. Milhares de cristãos estão em campos de trabalho forçado. Se um cristão é descoberto, toda a família fica em risco. Mesmo com toda a violência e crueldade, a igreja perseguida não está meramente sobrevivendo. Ela está viva e ativa. Em muitos países, os cristãos se mantêm em segredo e não falam de sua fé. Nós não. Você pode compartilhar os desafios deles. Longas histórias. Amor. Fé. A perseguição, a dor e a fé em Jesus Cristo fazem parte da realidade de milhares de mulheres na África subsaariana que se movem fortalecidas pela esperança de um recomeço de paz. A fúria e a força do extremismo religioso têm se abatido sobre suas vidas. Verlaine, da República Centro-Africana, é uma delas. Vou contar o que aconteceu no dia em que os muçulmanos entraram na nossa cidade. Eles pegaram meu marido e o levaram para o acampamento deles. Meus filhos e eu não tínhamos nada a perder. Então os seguimos. Eles gritaram comigo e bateram muito no meu marido. Depois atiraram fogo nele. Portas Abertas, que atua diretamente junto aos cristãos perseguidos, sabe a necessidade de restaurar a dignidade de mulheres como Verlaine. Quando eles explicam a palavra de Deus, isso me ajuda com meus questionamentos. Isso transforma meus pensamentos. Me ajudou a aceitar que coisas ruins aconteceram com pessoas boas na Bíblia e por que não aconteceriam conosco? Vimos pessoas com traumas profundos, mas não sabíamos como lidar com elas. Depois que Portas Abertas nos treinou, compreendemos o que é o trauma e como curá-lo. Aprendemos como abordar essas pessoas e diferentes tipos de aconselhamento que podiam realmente ajudá-las. Damares é uma destas mulheres que foram transformadas pelo amor que recebeu através do apoio da família da fé. Após ter o seu marido e pastor morto cruelmente por buscar manter a palavra viva do Senhor entre sua comunidade. Eu ainda não tinha passado por uma situação tão difícil assim na minha vida. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha forças alguma, eu não tinha força para orar, mas eu sentia que Deus me fortalecia a cada dia. A violência e a rejeição fazem parte da vida de muitas mulheres que foram violentadas pelo grupo extremista Seleca. Após o ocorrido, seus maridos se afastaram delas. No mesmo país, um outro grupo de mulheres atingidas por extremistas muçulmanos foram deixadas sem condições para cuidar de suas famílias, após terem suas casas destruídas e seus maridos mortos na maioria dos casos. Em parceria com as igrejas locais, a Portas Abertas
criou um grande número de grupos para que se ajudassem entre si. Fazemos mais do que apenas economizar dinheiro. Dentro do grupo, compartilhamos a palavra de Deus. Aqueles que ainda não deram sua vida a Cristo são encorajados a fazê-lo. E nós adoramos cantar. Graças ao apoio e envolvimento de cristãos como você, cristãs perseguidas na África ganham esperança de dias melhores. Realize o DIP na sua igreja e ajude a restaurar mais vidas. Conhecida por ser uma nação exótica, espiritual e pacífica. Com uma grande diversidade cultural, a Índia tem a segunda maior população do mundo. Sua pluralidade de deuses, joias extravagantes e cores fortes demonstram os traços da cultura do hinduísmo. Mas para os cristãos que vivem ali, a opressão da perseguição busca transformar esse colorido em preto e branco. Na Índia, a perseguição aos cristãos aumenta a cada ano. É importante saber que os indianos já nascem com uma identidade definida. Ser indiano é ser hindu. Aqueles que decidem deixar o hinduísmo para seguir a Jesus são considerados traidores das origens do país. Hoje, cerca de 80% da população é hinduísta e movimentos nacionalistas radicais desejam que esse número aumente, expulsando todas as minorias. É nesse contexto que a perseguição à igreja cresce. Longe das cidades grandes e conhecidas, cristãos enfrentam violência, prisão, isolamento social e ataques frequentes. A Portas Abertas se preocupa em fortalecer a igreja na Índia e conscientizar os cristãos brasileiros sobre a realidade dos nossos irmãos. Por isso, a partir de hoje, começamos a nossa caminhada para o Domingo da Igreja Perseguida 2018. Um movimento nacional de oração, no qual a união e a fé do corpo de Cristo transformam o preto da perseguição num colorido que só Jesus pode produzir. Convido você e a sua igreja a participar do DIP 2018. Para os cristãos brasileiros, a Bíblia é sinônimo de vida. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Mas para muitos cristãos perseguidos, ser encontrado com uma Bíblia nas mãos pode significar a morte. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe, desista! Desista, pois é perigoso. Será que damos o devido valor à nossa Bíblia? Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia. Para que então temos o livro, se somos tão relapsos com algo que exigiu a vida de tantos mártires da igreja e até hoje é assim? Será que damos o devido valor à nossa liberdade de culto? Depois que fomos aprisionados, levou apenas 3 meses para que tivéssemos Bíblias sendo contrabandeadas sem que as autoridades soubessem. Separávamos as páginas da Bíblia em livros diferentes e distribuímos cada parte entre as celas.
Com apenas R$112, a Portas Abertas consegue levar 8 Bíblias para cristãos no Oriente Médio. E você ainda recebe de presente a Bíblia do Cristão Perseguido para a Igreja Livre. Esperamos que essa Bíblia seja muito mais do que uma lembrança, e sim um convite para orar pelos cristãos perseguidos. Um velho pastor chinês uma vez disse: existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo. Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: mas esse tipo de cristão é muito raro.